vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante para várias mulheres, por que o nosso metabolismo ele fica mais lento após os 40. Então essa live vai ser para você que chega para mim e fala: Dani, eu não como muito, eu faço tudo certinho, não consigo perder peso, né? A minha barriga aumenta, o meu cansaço continua aí, né? Então, essa live é para você. Eu vou te explicar hoje 5 fatores do porquê que o seu metabolismo fica mais lento, né? Nessa entrada ali de climatério, de 40 anos até entrada na menopausa, tá? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Falando nisso, né, o que acontece? A gente sobre tudo isso, né, a questão da gente não conseguir perder peso, tudo, é sobre essa questão também hormonal, né? Então, é regular o hormônio, proteger massa muscular, né, essencial, e diminuir muitas vezes o estresse metabólico. Tá? O corpo entra nesse estresse também, que pode ser uma das causas daí desse metabolismo mais lento, tá? Então hoje eu vou falar de 5 fatores, tá? O primeiro fator que eu vejo que é assim, que acontece muito com muitas mulheres, tá? Então, você que já tá aqui assistindo a live nesse horário, significa que você já está buscando um ritmo para o seu corpo, né? Já mostra que você está buscando entender esse corpo de alguma forma, tá? Se você tá aqui essa hora, ó, pegando a minha live às 7 da manhã, já mostra que realmente você tá querendo essa mudança também, tá? Primeiro ponto é o cortisol desregulado, tá? O que é o cortisol? É o nosso hormônio de estresse, tá? Então, se a gente tem um corpo estressado, seja ele esse estresse físico ou emocional, tá? A gente segura gordura. Então, fica muito mais lento esse metabolismo. O corpo segura, ele fica em estado que eu chamo de modo de sobrevivência, né? Então, ele guarda tudo que ele tem ali. Então, ele gasta muito pouco. Então, isso faz com que o seu metabolismo fique lento, tá? Então, se você tem cortisol alto, um nível de estresse alto, tá? Você vai entrar nesse modo de sobrevivência. Quando o corpo entra no modo de sobrevivência, o que ele faz? Ele poupa energia. Então, ele segura aquela energia toda, ele estoca gordura, porque ele não sabe quando que você vai comer de novo, quando que vai dar comida ali. Então, ele segura, estoca gordura e aí aumenta a resistência de você perder peso, né? Então, fica mais difícil, tá? E o estresse também, gente, ele piora teu sono, então acaba que você chega à noite e não consegue dormir, tá? Isso por conta do estresse, pode ser por conta do estresse. E aí aumenta o quê? Processos inflamatórios no seu corpo, tá? Porque aí você não dorme direito, é um ciclo, né? Entra naquele ciclo vicioso. Eu não durmo direito porque eu tô estressada, eu não descanso o meu corpo, no outro dia eu tô mais cansada ainda e mais estressada ainda. Aí o meu corpo com mais estresse, o que ele faz? Ele busca por alimentos também relaxantes, alimentos que vão trazer aquela questão de aumentar até a serotonina para que o corpo fique mais relaxado. Então, o meu corpo mais estressado, eu vou começar a pegar a escolha de pegar mais açúcar, mais carboidratos no outro dia. Também porque eu não dormi bem, né? Mas aí é um ciclo vicioso. Eu não dormi bem porque eu tava estressada, acordei cansada e continuo nesse ciclo, tá? Então, é importante que a gente se auto-observe, né? Pra ver aonde que tá a real situação ali. A minha rotina que tá errada, eu tô indo dormir muito tarde, eu não tô dando descanso suficiente pro meu corpo, eu tô estressando ele, tá? Ou eu não tô dando comida suficiente pro meu corpo, eu tô estressando ele, tá? Então, a restrição severa também estressa, tá? Essa coisa assim, agora eu vou fazer uma dieta, vou emagrecer, vou perder peso, né? Aí a pessoa pega e não come nada. Aí fica sem comer, né? Fica períodos longos, horas
ali sem comer, tipo 8 horas assim sem comer. Na hora que vai comer, acaba exagerando, porque deixou o corpo muito tempo sem comida também, tá? Então, isso gera estresse. Então, é o sono, né? O estoque, o corpo estressado, ele estoca gordura, então teu metabolismo vai desacelerar, tá? Segundo ponto, então assim, o que que resolve? Ah, tá, meu corpo tá estressado. Tá, Dani, mas e daí? O que resolve? Primeiro que jejum muito longo piora, que é o que eu acabei de falar. Você vai ficar 8 horas sem comer. Falou assim, agora eu não vou comer mais nada. Você estressa mais ainda seu corpo, tá? Então, é um jejum longo, piora. Você tem que fazer o quê? Ajustar carboidratos, né? Ao longo do dia. Usar carboidratos mais inteligentes, né? Ou seja, são aqueles carboidratos de baixo índice glicêmico, tá? Não cortar tudo, mas usar eles estrategicamente ali ao longo do seu dia. Então, você vai ter que ajustar esse carboidrato, ajustar a sua rotina, tá? Então, temos que ajustar a rotina alimentar, né? E usar uma nutrição que acalma, né? E não uma nutrição que estressa, tá? Ou seja, uma nutrição que acalma é aquela nutrição que você vai colocar no teu dia a dia alimentos mais anti-inflamatórios, tá? Então a gente vai ter que começar a reduzir um pouco desse carboidrato, reduzir um pouco do consumo de doces, de açúcar mesmo, né? E agregar mais proteína, tá? Porque desses 5 fatores, essa questão do cortisol, eu vejo que acontece muito com muitas mulheres, né? Do porquê que esse metabolismo depois dos 40 trava e a gente para de perder peso, tá? Então, um dos fatores, que é esse primeiro que eu acabei de falar, é essa questão do cortisol desregulado, tá? Então, eu preciso ajustar o carboidrato, comer esses carboidratos mais inteligentes, né? Não cortar tudo, que é o que a maioria das mulheres fazem. Agora eu vou emagrecer, então agora eu faço uma nova dieta, corto tudo, fico sem comer. Não entre em restrição severa, porque o seu corpo vai entrar em estresse. Entrou em estresse, modo de segurança, estoca energia, ele segura gordura, tá? Então ele desacelera, metabolismo desacelera num corpo estressado. Então a gente tem que ajustar sono, ajustar rotina alimentar também, tá? Porque eu não posso ficar períodos de tempo, horas e horas a fio, sem dar comida pro meu corpo, que eu vou estressar meu corpo, né? Segundo fator que o nosso metabolismo para após os 40 é a queda de estrogênio, tá? Que começa a acontecer. Então, a gente tem lá a curva hormonal, daqui a pouco começa a cair esse estrogênio. E aí, o que acontece com a queda do estrogênio? Gordura abdominal será estocada, tá? A gente tem, na realidade, um desvio dessa gordura para a região abdominal com a queda hormonal. Então, a própria queda hormonal já acontece isso, tá? Dessa gordura sair do local de armazenamento normal dela e ela começa a ser localizada a nível no corpo, né? Na região abdominal, que é aquela barriga que a gente odeia, tá? O erro, né, da mulherada é tentar secar essa barriga com restrição severa, que eu acabei de falar. Então agora eu vou fazer uma dieta porque essa barriga não me pertence e começa a não comer. Aí você não come e deixa seu corpo estressado, tá? Aí piora o processo, porque ele em estresse vai guardar mais gordura. Então tem toda parece um ciclo, né? E acontece esse ciclo sim, tá? Então, por exemplo, fazer cardio demais, ficar muito tempo sem comer, né? Ou cortar todos os carboidratos da vida, tudo isso não vai adiantar, tá? Não vai adiantar. A estratégia é usar uma alimentação mais anti-inflamatória, tá? E ter uma rotina, né? Eu sempre falo, gente, quem tá aqui me assistindo, viu? Bom dia, tá? Mas quem tá aqui me assistindo significa que já acordou cedo, né? E já mostra que tá buscando o equilíbrio do corpo. Porque o nosso corpo, ele funciona, é muito incrível, mas ele tem um ciclo circadiano, que eu costumo sempre falar. Então, à luz do dia, a gente tem que se levantar,
tá? Então, se você tá aqui, você tá buscando entender como que funciona esse corpo realmente, tá? E eu fico muito feliz, né? Então, o erro de tentar secar essa gordura que começou a localizar no meu abdômen é começar a fazer restrição, parar de comer carboidrato, parar, fazer coisa muito restritiva, não vai adiantar, tá? O ideal é que a gente comece a usar estratégias anti-inflamatórias, tá? A gente comece a usar os carboidratos de baixo índice glicêmico, os carboidratos inteligentes, né? Comece a ajustar a quantidade de fibras da alimentação e proteínas, tá? A gente ajusta, começa a fazer um ajuste e gorduras também, tá? Porque é muito importante a gordura até mesmo para você formar hormônio, tá? Você não forma hormônio sem gordura. Por exemplo, se você não tem um colesterol no corpo, você não tem formação hormonal nenhuma, tá? Só que aí você vai ter que ter um colesterol bom no teu corpo, tá? Para isso você precisa dos alimentos ricos em gordura também, tá? Então tem toda uma estratégia anti-inflamatória que a gente vai ter que ajustar, né, com essa queda de estrogênio e aumento de gordura abdominal. Então são 5 fatores que fazem seu metabolismo travar depois dos 40. Primeiro, cortisol desregulado, tá? Que foi o hormônio do estresse que eu falei no começo. Segundo fator, a queda hormonal e o acúmulo de gordura na região abdominal, tá? Então, para fazer tudo isso, a gente tem que cuidar de fígado, cuidar de intestino, tá? Porque são os órgãos que vão ajudar o quê? A limpar meu corpo, a fazer um detox, tá? Inclusive, tá tendo, né, um grupo muito bacana de detox. A gente tá já hoje eu acho que é o 9º dia dos nossos desafios, né? Hoje o desafio do grupo era um jejum de 12 horas, tá? Que eu chamo de jejum metabólico. Mas esses grupos são muito legais, né? Você que quer entender teu corpo, que quer entender o que tá acontecendo aí, principalmente nessa entrada de climatério e menopausa, tem que fazer esse grupo comigo, porque são muito legais. Eu faço pelo menos uns 4 por ano, tá? Então terão outros. Se você não tá comigo, fica atenta aqui, que eu sempre falo deles, né? E também é o caso nesse segundo fator que eu falei da queda hormonal, de repente ver se é necessário realmente você fazer uma reposição hormonal, tá? Então existem sim as mulheres que partem para reposição hormonal e tá tudo certo, gente. E até hoje em dia é muito se falado que é importante, até para essa questão óssea, para essa questão cognitiva, tá? Então aí vocês vão ter que conversar com a gineco de vocês, né? O terceiro fator que esse metabolismo trava é a perda de massa muscular, né? Então, assim, o músculo, ele é um órgão metabólico, ou seja, quanto mais musculatura a gente tem, mais eu deixo o meu corpo acelerado, mais o meu metabolismo fica acelerado, tá? Então, por quê? Porque o músculo, ele gasta caloria, gasta energia para se manter vivo, né? Então, quanto mais musculatura, mais o meu metabolismo vai ser rápido. Quanto menos musculatura, metabolismo lento, tá? Então, por exemplo, por isso que eu falo muito, gente, o que eu faço de exercício? Eu faço caminhada. Caminhada é pouco exercício, tá? Pra mulherada ali de 40 a mais. É muito pouco. Tem que fazer um exercício um pouco mais ali, com peso, pesado, tá? E essa perda de massa muscular, o que eu tenho que fazer na questão alimentar? Priorizar a proteína na alimentação. Não tem proteína suficiente, né? A gente, mulher, pega um pedacinho ali de carne, de frango, um pedacinho, e o resto né, muito mais carboidrato. Eu vejo que a gente consome muito mais carboidrato, tá? Então, a gente tem que começar a distribuir essa proteína também ao longo do nosso dia, né? Então, é comer essa proteína em todas as refeições, inclusive nos lanchinhos, nos intervalos, né? Ou a proteína com a gordura, ou a proteína com o carboidrato, ou a gordura com carboidrato, tá? E proteína. Então, tem que dividir essa proteína, tá? Ontem, ou domingo, né? Eu fiz iogurte aqui, adorei, ficou ótimo. Eu comprei uns potinhos assim, e aí eu coloquei. E, gente, uma delícia, um iogurtezinho ali,
com uma frutinha ali, com morango, com mirtilo, até mesmo pêssego, que agora é época, ameixa, né? É uma forma de você estar colocando essa proteína também nesses intervalos. Você precisa de proteína, o fato é esse, tá? E a distribuição dessa proteína ao longo do dia vai te deixar mais saciada. Então você vai comer menos e você vai ficar menos compulsiva com outras coisas ali, em querer doce, em querer buscar pão ou carboidrato ou coisas assim, tá? Então, se você tem essa distribuição de proteína ao longo do dia, tá? A alimentação associada ao exercício mais muscular vai fazer com que você também não sofra essa perda de massa muscular tão severa que acaba acontecendo com essa queda hormonal, tá? Então é parar de tratar a musculatura como um órgão estético, né? O músculo é a saúde metabólica da mulher. Se você quer ter saúde metabólica, se você quer andar com as suas pernas, quando você chegar lá aos 70, 80 e 90, você tem que fazer um exercício muscular. O fato é esse, tá? Doa quem doer, né? Porque eu, por exemplo, eu acho um saco fazer exercício, fazer musculação, mas eu não tenho solução, né? Ontem eu fiz minha aula de pilates, já tava lá na academia e fiz o exercício muscular em seguida, tá? Então, e hoje eu vou fazer o aeróbico, tô acabando aqui, já vou jogar meu vôlei, que eu amo de paixão, tá? Então, são 5 fatores que eu tô trazendo aqui hoje, tá? Primeiro, cortisol desregulado. Segundo, queda hormonal com aumento da gordura abdominal. Esses são os fatores que vão deixar o seu metabolismo mais lento depois dos 40. Terceiro fator, perda de massa muscular. Quanto menos músculo, menos o teu corpo vai estar acelerado. Então, o teu metabolismo trava, tá? Você precisa de massa muscular para poder ativar tudo isso. Quarto ponto, proteína insuficiente. Que eu acabei de falar, a gente escolhe carboidrato, a gente não come proteína. Você tem que comer pelo menos 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, né? Então, se você fizer um cálculo, se fosse 1 grama, se eu peso 60, eu tenho que comer 60 gramas de proteína por dia, tá? Como eu gosto de colocar 1,2, é mais ainda que isso, né? Então, se eu peso 60, eu tenho que comer mais ou menos umas 65 gramas de proteína por dia, tá? E aí, um ovo tem 6 gramas de proteína. Então, é uma quantidade proteica pequena. Você tem que colocar proteína na tua vida, né? Comer um filé de frango bem bonitinho, comer um peixinho à noite, comer uma proteína mais leve à noite também, tá? Existe a possibilidade da gente comer também as proteínas vegetais, que à noite caem muito melhor, né? As lentilhas, ervilha, né? O grão de bico. Outro dia eu fiz uma salada de grão de bico com atum. Então, assim, usar essas estratégias à noite também seria bacana, tá? Mas eu acho que é muito, de tudo isso que eu tô falando, é muito de você se priorizar. Ontem eu tava conversando com uma cliente que essa é a questão que ela trouxe. Ela falou assim, Dani, a partir do momento que eu comecei a me priorizar naquele dia e não ficar priorizando os outros ou meu trabalho, eu comecei a mudar, né? Poxa, eu tô levando meus lanchinhos, eu tô comendo, né? Não tô deixando meu corpo aí muito tempo sem comer, tô fazendo meus lanchinhos, porque aquela coisa é muito personalizado, é muito individualizado, né? O processo. Então, não é aquela questão, né? Eu almoço à 1 da tarde, vou ficar até às 8 da noite sem comer. Eu vou deixar meu corpo em estresse. Então, eu preciso priorizar meu lanchinho, tá? Proteína insuficiente. Temos que fazer ajustes, né? Então, sem proteína, o corpo não gasta energia. Não adianta, tá? Então, o seu metabolismo vai ficar lento, você vai ter perda muscular, tá? Sem a proteína, né? Você vai ter mais fome, que é aquilo que eu falei. Se você come proteína ao longo do dia, você mantém aquela saciedade, né? Então, vai mais fome, mais compulsão por doce, por carboidrato, por pão. Então, não adianta, tá? O ajuste é individual, é aquilo que eu falei, que eu, né, no consultório eu considero 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, e aí a gente ajusta no plano alimentar, tá? Mas tem a ver com essa proteína insuficiente, com a rotina também, além disso, a rotina, o nível de estresse, tudo isso que eu falei, tá?
E também a proteína insuficiente. E o quinto fator, tá? Que é a restrição exagerada que eu vejo que muitas mulheres fazem. Ah, eu preciso perder peso, então não vou mais comer. Aí trava. Aí não come carboidrato, come pouco demais, corta tudo. Tudo que é carboidrato, ela corta. Errado, tá? Errado, resultado. O corpo se adapta a sobreviver com pouco e aí não perde peso. Ele se adapta, ele entra numa adaptação, tá? E aí não perde peso. Porque ele fala assim, ela tá comendo pouco, então eu vou segurar o que ela tá comendo aqui. Aí ele segura, mantém o estoque ali e não acelera de novo esse metabolismo, tá? Então, não adianta comer pouco, não adianta dieta restritiva, tá? Não adianta. Adianta sim reorganizar essa rotina, né? Desinflamar, cuidar de fígado, cuidar de intestino, né? Dar esses alimentos, né, que vão ajustar o seu corpo, né? E é um ajuste que eu falo, gente, que é um ajuste também de horário. Horário, rotina, tudo isso a gente tem que entender, né? E ajustar para que você tenha um emagrecimento que se sustente, uma coisa aí sustentável, tá? Para o resto da vida. Não adianta fazer. Se eu faço uma dieta maluca, ela vai por um mês, beleza. Aí, no mês seguinte, quando eu paro a dieta, o que eu vou fazer? Eu vou comer tudo de novo e comer errado e ter escolhas erradas também, tá? Então, eu tenho que construir uma confiança metabólica pro meu corpo. Olha que legal essa palavra, confiança metabólica. E é isso, ritmo de horário, de rotina, né? Se priorizar ao longo do dia, levar seus lanchinhos, fazer as pausas, comer. Tem uma rotina bonitinha ali, ó. Eu vou acordar todo dia nesse horário, eu vou dormir todo dia nesse horário. Priorizar seu sono, um sono de qualidade ajuda muito nesse metabolismo, né? Quem não dorme à noite estressa o corpo. Certo? Então hoje era esse o recado que eu queria dar para você que tá aqui. E vamos construir juntos, tá? Na minha consulta, né, que é bem personalizada, individualizada, a gente pode estar construindo toda essa rotina juntas. Eu vou construir com você e vou te, claro, falar quais são os melhores carboidratos do mundo para você usar, quais são essas proteínas, afinal, que vão te desinflamar, tá bom? Então, venham comigo nesse acompanhamento individualizado, porque é muito bacana, a gente consegue fazer ajustes maravilhosos, tá? E a alimentação ajuda muito nessa fase. E aí a gente vai colocar esse corpo para acelerar de novo aí essa queima de gordura que você tanto quer e essa perda de peso, né? Tá bom? Um beijo, que você tenha um lindo dia. Muito obrigada por estar aqui comigo, tá bom? Até terça que vem. Beijão.